Lucas capítulo 9, do versículo do 51 ao 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Então aqui fala que estava se completando os seus dias para a Assunção. Então manifestou um propósito aqui de ir até Jerusalém. Então Jesus aqui estava fazendo, que é a sua missão, de pregar a salvação. Então ele mandou mensageiros diante da sua face. Então eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem uma pousada. Só que aqui diz que os samaritanos não receberam. Então Jesus estava passando nesse lugar, mas não quiseram Jesus, não quiseram a palavra dentro desse lugar. Então Jesus deixa esse ambiente e continua. Então ele não fica nesse lugar travado, ele continua fazendo a sua missão. Mas Tiago e João, vendo que aqui que não receberam, então eles queriam justamente que é destruir. Então eles queriam que eles falaram para o Senhor: queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Não é dessa forma que Jesus ensinou, porque muitas das vezes as pessoas, só porque não ouvem a palavra da primeira vez, só porque as pessoas não recebem a palavra, saiba que nós devemos ter uma noção que nem todo mundo vai aceitar ela da primeira vez. Não é porque ela não aceitou que nós vamos querer da forma que Tiago e João queria fazer. Queria que descesse fogo do céu para consumir. Só que Jesus ensina que essas almas, dependente delas não ter recebido, são almas. Então, Jesus deixa muito claro que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, aqui deixa muito claro que Jesus não veio para destruir, ele veio para salvar. Por isso que a pregação da palavra, ela continua sendo pregada, mas tem ambientes que as pessoas não vão aceitar.
Então nós não podemos ficar paralisados diante disso. Continue pregando. Porque só porque aquele não aceitou, que muitos vão achar que tem que destruir, que aquela pessoa não merece salvação, que aquela pessoa não quer Jesus na vida dela. Não é bem assim. Então, alguns talvez não está no tempo de receber ainda a verdade na sua vida. Então, eles ainda não estão preparados. Então, por isso que não dá para aceitar as coisas na força. Que não é isso que Jesus quer que faça. Por isso que ele deixa muito claro que aqui ele veio é para salvar e não para destruir. Então, por isso que ele passa adiante. Ele vai para outra aldeia. E Jesus sabia muito bem do que estava se passando. Então, ele não perde tempo. Ele continua. Ele vai avançando. Então, aqui é um exemplo para nós mostrar que, diante da nossa caminhada, nós vamos encontrar todo tipo de situação, de problema, que muitas das vezes nós vamos ver pessoas não aceitando, nem ouvir. Então, nós não podemos perder tempo com essas pessoas, mas também não colocá-las, digo, como fossem perdidas. Por quê? Porque essas pessoas são almas. Então, elas não estão destruídas ainda, embora que elas vivem no seu tipo de vida errada. Mas saiba que tudo tem um tempo ainda na vida delas. Então, se elas não aceitaram, talvez não é o momento ainda. Então, não é objetivo de Jesus destruir ninguém. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê que as pessoas não recebem a palavra no início e faz com que alguns se revoltam e querem destruir. Não é essa a finalidade. Por isso que nós temos que deixar elas ali, vivendo as suas vidas normais. Mas saiba que muitos vão, às vezes, colocar nelas como fossem perdidas, como fossem sem salvação. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos destruindo essas almas. Saiba que elas não estão ainda totalmente abertas. Por isso, quem tem o Espírito de Deus, que tem conhecimento, essas pessoas vão compreender o lado, o sentido delas. Então, veja que essas pessoas precisam ser trabalhadas por isso. Não importa o ambiente, o lugar que você passa. Talvez nesse lugar vai ter pessoas salvas. Talvez não vai ter ninguém. Mas continue. A
missão não para. Por isso que Jesus não perde tempo. Muitas pessoas ficam tristes porque elas não viram naquele lugar curas, não viu libertações, não viu nada. Se paralisam diante dessas pessoas. Por isso que muitas das vezes as próprias pessoas que eram para estar evangelizando, elas próprias param, porque acham que nesse lugar não houve o objetivo que elas estavam querendo. Por isso que nem todo lugar vai ter almas salvas. Em todo lugar as pessoas vão receber a palavra de uma única vez. Por isso, quem é o evangelizador, ele vai continuar a prática dele, mas sabendo que a caminhada não será uma caminhada que será fácil. Por isso que ela vai adiante e sabendo que em alguns lugares vai receber nãos, outros sim, mas também vai ter lugares que também as pessoas não vão nem querer ouvir. Se ouvir, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Por isso que nós não podemos nem ficar bravos com essas pessoas, porque nem todo mundo hoje está vivendo realmente a verdade de maneira correta. Então, saiba que nós não temos ainda a mesma pensamento, raciocínio que Jesus tinha, porque Jesus não se paralisa. Ele não fica ali reclamando só porque não deu certo. Então ele continua, ele anda. É assim que Jesus nos ensina, para nós continuar. Independente se as pessoas ouviram, receberam, não aceitaram, continue. Porque lá na frente tem pessoas que precisam ouvir a palavra. Por isso, o Senhor sabe que o mais importante é que seja pregado o Evangelho. Amém?